Olá, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal. Então, estamos aqui novamente com mais um tema mais específico para vocês. A gente decidiu hoje falar sobre acne e dor crônica, que a gente sabe que é um tema que interessa bastante muita gente, né? Sim, e aí sempre quando chega um paciente, né, no nosso consultório falando algo sobre dor crônica, eu acho que sempre gera aquele desamparo até na gente, enquanto terapeuta, né? O que Uhum. nós faremos com essa demanda? O que nós faremos com esse caso? Como ajudaríamos essa pessoa? Será que é possível? Às vezes a gente se fusiona também com as fusões do paciente. Então, por isso decidimos trazer aqui para vocês hoje, né, essa temática. Isso, eu acho que antes da gente começar a falar como a arte lida com a dor crônica, talvez a gente pudesse definir um pouquinho o que é dor crônica, né? Porque existe uma definição técnica para o que é dor crônica. Porque às vezes a gente tem alguns mal entendidos, umas interpretações diferentes ali pelas pessoas no geral. Mas assim, a dor crônica, tecnicamente, é definida como uma dor persistente que tem que durar no mínimo de 3 a 6 meses. E além disso, ela traz prejuízos para várias áreas da vida do indivíduo, tá? Porque às vezes a gente sofre algum acidente, alguma coisa, fica com dor, sei lá, por 15, 20 dias, mas é importante dizer que não invalidando essa dor, porque ela é muito importante, mas não é considerada uma dor crônica. Então, precisa Tá? desse tempo, né, de duração para ser considerada. Isso, porque vai passar depois de um tempo com o tratamento e tudo mais, né? E a dor crônica, normalmente, eu acho que o grande desafio do terapeuta de lidar com a dor crônica é que ela é persistente, sem uma perspectiva de passar. Uhum. E aí eu acho que por isso que eu digo que para a gente é um pouco desamparador, por não ter essa perspectiva de mudança, que é o que os pacientes chegam no nosso consultório. Então aí já começa aí, na verdade, né, os pontos que eles se fusionam com algumas regras, algumas autorregras, às vezes alguns apegos ao self, de que então a minha vida nunca mais vai voltar a ser a mesma, perdi a minha vida, não tenho mais o que fazer, porque eu sou toda quebrada, eu sou um problema, né? Ou às vezes alguns vêm com algumas autorregras, até baseado em castigo, né? Dizendo, porque eu devo estar pagando por alguma coisa com essa dor que não passa Isso, nunca. karma, né? Só palavras, porque pode ser várias outras palavras. Uhum. Isso, dependendo né, da relação com a pessoa, com essas palavras. Então, acho que já começa aí as fusões que a pessoa chega no consultório e ela está muito submersa nelas, nesses É. momentos. Né? E sempre naquela expectativa de quando a dor passar, então eu vou viver o que eu quero viver. Isso. E pode ser, dependendo do caso, porque cada caso é um caso, que a dor nunca passe. É que a pessoa tenha que aprender a conviver com ela. Eu acho que tem um desafio adicional da dor crônica, que em muitos casos ela é uma dor invisível ao outro. Né? Por exemplo, vamos falar numa fibromialgia, em que assim, todo mundo que está de fora não consegue visualizar essa dor, é só o próprio indivíduo. Né? Então a gente diz assim, um dos fatores que a gente precisa olhar quando está trabalhando com um indivíduo com dor crônica é a intensidade da dor percebida pelo sujeito. Por quê? Porque assim, quem está de fora não vai conseguir ter uma percepção da dor. Acho que isso em nenhum dos casos a gente não consegue perceber a dor do outro. Como é que mas assim, no caso em alguns casos, se você vê a pessoa machucada, acidentada, ou tem algum correlato físico que é possível visualizar a dor, é mais fácil as pessoas aceitarem e validarem a sua emoção e a sua dor. Quando você sente uma dor em que não tem nenhum correlato físico, não tem um machucado, não tem uma cirurgia, não tem uma cicatriz, o processo de invalidação que essa pessoa vive por conta da sua própria dor é enorme pelos indivíduos ao qual ela convive. Eu acho que tem uma invalidação e um afastamento das pessoas também de perto. Uhum, Porque uhum. o que eu vejo em alguns casos é que a pessoa está se queixando da dor, e por ser algo invisível, que não é visível aos outros, gera aquele estado de afastamento nas pessoas, de ai, que saco, de novo falando sobre isso, ai, que saco, vai ficar reclamando, vai ficar repetindo isso. Então eu vejo assim que existe essa invalidação tanto de que dali do processo que a pessoa está vivendo, quanto um afastamento, né? A invalidação sendo o próprio afastamento da pessoa, dos pares, né?
E eu acho que é importante a gente olhar para isso. O terapeuta, ele precisa ser uma audiência diferenciada para isso, né? Porque as pessoas, no geral, vão tratar esse indivíduo que sente a dor, e se ele sente aquela dor é muito real para ele, independente de que ninguém veja nem valide. Então, qual é que é a intensidade da dor percebida por aquele sujeito? Que esforços ele faz para tentar controlar essa dor, porque é muito comum, e a gente, quando sente uma dor, principalmente uma dor persistente, que a gente fica tentando encontrar formas, todas as formas possíveis e imagináveis, para não sentir mais. Eu acho que isso é tão, assim, o que a arte mesmo trabalha, né, Tati? Porque eu lembro que lá nos nossos primeiros vídeos a gente até deu de exemplo, né, que quando a gente sente uma dor de cabeça, a gente automaticamente vai procurar um remédio para se livrar daquela dor. Então, já está no nosso repertório humano sentir algo e querer fazer coisas para alívio imediato, para retirar aquela dor, aquela sensação ruim. Quando se fala da parte física, opa, que remédio tem? Vou lá atrás. Mas quando é uma dor crônica, às vezes não existe uma medicação para. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu nunca passei por uma situação de dor crônica, mas eu já passei por uma situação de dor persistente. Eu tenho uma cirurgia no quadril, quem me conhece mais de perto sabe, e que eu precisei fazer uma cirurgia por uma dor que foi persistente, não chegou a ser uma dor crônica, e assim, eu vivi por alguns meses, não, acho que não chegou a ser 6 meses, mas assim, nem 3, uma dor muito persistente e o sentimento que ela acompanha. Então, assim, acho que é no geral, um mau humor e você se queixa muito disso para as pessoas ou para você mesmo, às vezes nem é para os outros, mas você fica se queixando e lamentando o tempo todo. E toda tentativa de controle para que isso vá embora. Então, eu me lembro que eu ia no médico, e assim, o médico falava assim, nós vamos fazer uma cirurgia. E eu me submeteria a qualquer coisa para que aquela dor fosse embora, porque eu dormia com dor e acordava com dor, né, todos os dias de uma forma persistente. E então, eu vivi isso na minha pele temporariamente, claro, no meu caso, assim. Só que aí eu achei um médico que foi sensível à situação e ele falou assim: não, nós não vamos te operar, porque eu já ia operar, tá? Tava liberando. Ele falou: nós vamos tentar segurar essa dor de outras formas, com outros tratamentos, porque cirurgia de quadril não é uma coisa fácil. Só que assim, você faz de tudo, sem escutar às vezes outras opiniões, para que a dor vá embora. Então, tentativa de controle desse desconforto que está ali, que é difícil viver com. A busca imediata, né, por algo que aí, se a gente parar para pensar, o quanto fica dia após dia incomodando. Isso aí. E você dorme com dor, acorda com dor, e daí aquilo não vai embora, né? Então, como é difícil conviver com essa dor. Então, eu vivi isso a curto prazo, já senti muito. Então, eu posso imaginar, nem sei se eu consigo imaginar como é que é a sensação de quem vive isso a longo prazo, às vezes por anos. Dormir e acordar com uma dor. E aí eu fico pensando, as pessoas que têm fibromialgia, né? Eu tenho contato próximo, a minha avó é uma que tem fibromialgia. E aí, como nas falas dela, o que ela diz, né? Que a dor caminha. Então, um dia a dor está na mão, no punho, aí no outro dia está no ombro, aí de repente está na coluna, e daí no outro dia está no quadril, e assim ela vai se estendendo de dia após dia. Então, nunca é um lugar em específico, né, para esse tipo de diagnóstico, e o que é muito desconfortante, porque isso limita também, né, Tati? Eu não sei como foi para você que a sua dor no quadril, quanto pode ter limitado algumas coisas que para você era vital. Me limita até hoje por conta da cirurgia que eu sofri. Então, tem várias coisas que eu gostava muito de fazer no passado que precisaram ser adaptadas, né, por conta da cirurgia. Mas, assim, a gente vai igual a gente vai aprendendo a conviver com as limitações que o nosso corpo tem hoje. Então, acho que é isso. Com o tempo, não digo que é um caminho fácil, porque a gente quer fazer tudo o que fazia antes, né, sem nenhum, não quer fazer mudanças, a gente vai aprendendo outras formas, encontrando. Aí a gente vai no terceiro ponto que é importante ali, encontrando outras possibilidades de ações comprometidas com os valores, apesar da dor, né, ou das limitações que a dor nos provoca no corpo. Sim, e aí veja, em termos técnicos é aceitação e ao mesmo tempo é ampliar o repertório dessa pessoa. Isso, né, me parece. Então, no caso da aceitação, eu fico aqui pensando, quando você fala, Tati, assim, o terapeuta ser uma audiência não punitiva, ser validante, dado o contexto que essa pessoa já vive, eu acho que já é o primeiro ponto terapêutico. Já precisa o terapeuta ter essa consciência, essa noção, para a intervenção já iniciar neste momento da validação.
Com E aí, quando a gente fala da aceitação, não é que, então tem que aceitar que a minha vida é assim mesmo, aquela ideia de conformidade, de que nunca nada vai mudar, mas é a ideia da ação da aceitação, que é abrir um espaço para algo que hoje faz parte do meu eu, da minha existência, né? Que faz parte eu ter essa dor. Então, tenho essa dor no momento, não sei por quanto tempo ela vai ficar aqui comigo, mas enquanto ela está aqui comigo, como é abrir um espaço para que ela faça parte do meu eu, sem que eu tente entrar num movimento de resolução imediata e, ao mesmo tempo, eu expandir meu repertório e continuar fazendo outras coisas que, para mim, são importantes e valorosas. Isso aí, eu acho que a gente pode também resumir um pouquinho isso dizendo assim, que a pessoa com dor crônica, normalmente, ela entra em um dos dois caminhos, ou os dois alternando. O primeiro é o caminho da inação. Então, pela dor, ela deixa de fazer as coisas, humor rebaixado, então, aí eu só fico deitado o tempo todo, então eu fico ali, né, até pela invalidação do outro, então não quero fazer nada, então se minha vida é assim, eu vou deixar de fazer coisas que antes eram importantes para mim. Então, o outro caminho é o caminho da impulsividade, que é o outro extremo, que seria o quê? Gastar todo o tempo e energia que a pessoa tem para tentar se livrar da dor. Então, eu vou fazer tudo que eu puder para controlar essa dor, para que ela vá embora. Então, faço 1 milhão de tratamentos dos mais mirabolantes que estão aí na internet da vida, né? Eu tento várias coisas que no final normalmente geram pouco efeito ou nenhum. E aí eu gastei toda a minha energia nisso, não sobra energia para fazer outras coisas que são importantes para mim e que eu estou deixando de lado nesse momento. Então, todo o tratamento da dor crônica, ele tem que focar no engajamento em ações comprometidas com valores. Não necessariamente, como no meu caso, serão as mesmas de que eu fazia antes, mas eu posso tentar encontrar aquilo que você falou de ampliação de repertório. Outras possibilidades para mim. Então, eu era uma pessoa que adorava correr, gostava muito de jogar tênis. Hoje eu não posso mais, mesmo que eu queira, porque eu não posso fazer nenhum exercício que tenha impacto. Então, hoje eu encontrei outras possibilidades de exercício que eu não fazia antes e que eu gosto também, né? Mas que não tem um impacto. Então, é uma possibilidade, uma tentativa disso, né? Claro que é um processo, né, gente? Dizer que não vou dizer que eu fui plena e aceitei isso logo de vez. Em vários momentos eu tentei voltar a fazer os exercícios com impacto, voltei a sentir dor, e precisei aprender a lidar com isso, precisei encontrar outras formas. Então, eu lutei contra essa aceitação em vários momentos. Mas, né, veja, não tem como, né? A gente precisa... É porque a gente falando, né, Tati, parece muito simples e fácil. Promover uma abertura para que a pessoa entre em contato com a dor e com o que faz parte da existência dela. Parece simples e fácil, mas parece não é. Rápido. Porque a pessoa começa a colocar aqui na balança, tá, eu tenho essa dor, mas eu também corria, eu fazia vários esportes, eu fazia isso, fazia aquilo. Eu não quero deixar de fazer isso aqui. Então, entra no movimento da pessoa abrir espaço para que talvez neste momento ela não possa fazer, ou que ainda existem outras possibilidades dela. Isso, ainda é desconfortável ter vontade de fazer e saber que isso vai me gerar dor. Ainda é desconfortável. Mas hoje, eu acho que é mais fácil lidar com isso depois de um longo processo de anos, sabendo que existem outras formas de exercício que também são prazerosas para mim, eu ainda posso vivenciá-las. É viver a ação compromisso com o valor. Então, é mais fácil. Eu acho que daí que está a aceitação nessa maneira. É de ampliar o repertório. E uma coisa que eu vejo assim é da minha avó também. Ela não deixa de fazer as coisas para ela porque a dor que ela tem não é tão limitante fisicamente ao ponto dela ter que trocar o repertório, né? Ampliar ali. Mas no caso, ela gosta muito de trabalhos manuais, né? Então é crochê, é bordado, é pintura, qualquer coisa que envolva trabalhos manuais. Só que tem dias que ela tá com dor no punho e no braço. E aí, nesses dias, o que ela faz? Né? Ela abre espaço e vai mexer com planta. Ela continua fazendo coisas manuais, ela vai lá, vai mexer com planta, ela vai fazer outras coisas. Então, ela tem essa troca e, ao mesmo tempo, o que eu vejo que ela consegue continuar fazendo? Ela faz, só que no ponto que é possível, que o corpo dela permite. Então, ela tá com dor no braço, tá com dor no ombro, na mão, no punho, ela vai fazendo. Só que o ponto que a dor daí começa a ficar muito intensa, que eu acho que entra na intensidade da dor dela, aí ela também respeita o próprio corpo e ela deixa do lado e aí ela vai fazer outra coisa, sabe? Mas ela não deixa de fazer. Mas isso vai depender de cada pessoa.
Então, dá para a pessoa abrir o espaço, e voltamos aqui ao ponto, tanto aceitação, self, e eu acho que o momento presente, sabe? Que entender aquele momento, o que faz sentido para ela, como o corpo está reagindo, o que faz parte da minha existência, o meu eu neste momento. É possível continuar? Não, está num nível muito alto, muito intenso, então posso me respeitar, posso identificar os meus limites, as minhas necessidades. Isso também é um processo de autodesenvolvimento para a pessoa. Com certeza, inclusive existem várias pesquisas, se a gente for procurar aí pela internet, que dizem quanto os exercícios de mindfulness ajudam a autopercepção da dor, né, a intensidade da dor autopercebida ser diminuída pelo exercício de mindfulness. Quando a pessoa começa a perceber a dor com menos intensidade quando ela pratica o mindfulness. Tem tudo a ver com isso que você estava falando, Nana, de ficar no momento presente. Isso, e de também estar atenta à contingência, né? Não é pensar assim, eu nunca mais vou poder fazer um bordado, um crochê. Não, nesse momento eu estou conseguindo e vou enquanto eu conseguir. Aí, de repente, minha mão começou a doer, opa, mas eu já fiz um pedaço hoje, eu posso me respeitar e parar. Se eu persistir aqui, vai ser pior. Né? Então, é abrir espaço também para esse processo de autoconhecimento, identificação das necessidades, de colocar limites para si mesmo. Então, se a gente for avaliar de caso a caso, talvez também existam vários outros repertórios inflexíveis na vida de uma pessoa, que não é apenas uma abertura e um valor, né? A questão da dor versus o valor. Mas o quanto precisa ter, acho que essa identificação das necessidades, desfusionar, né? Estar mais conectado ao que é a experiência em si, do que a cabeça está contando. Então, cada caso vai dizer ali um manejo. Um manejo. Eu acho que vamos entrar na difusão, que é um outro processo importante, né? Eu acho que é muito comum que a pessoa com a dor crônica se fusione com a dor ou com pensamentos de que eu nunca vou melhorar, que eu nunca vou conseguir sair disso, que eu nunca mais vou conseguir fazer mais nada, que a dor vai me dominar e dominar a minha vida. Eu acho que esses pensamentos são muito comuns, e deles que a gente precisa trabalhar a difusão, porque se a pessoa fica tão fusionada nesses pensamentos, ela nem tenta fazer uma coisa diferente, né? Porque a fusão fisga ela do momento presente, né? Então, assim, olha, eu não vou conseguir. Se eu tenho o pensamento de que eu não vou conseguir, pode ser que eu nem tente. A dor vai me dominar. Então, é o medo da dor aumentar, né? Ou então, mesmo quando ela está controlada em alguns momentos. Então, eu tenho medo da dor aumentar, então eu nem tento fazer uma coisa diferente. Acho que isso é um processo importante para a gente pensar, porque ele costuma ser bem comum. E olha, Tati, acho que vai muito na direção que você está falando aqui, dos dois caminhos, né? Ou ela paralisa ou ela se engaja em muitas coisas. Que aí me faz pensar numa visão mais na lista do comportamento, que é o que é déficit de comportamento e o que está em excesso, para a gente conseguir equilibrar um pouquinho mais. Então, ou ela vai paralisar na questão do déficit, não vai fazer, vai se fusionar, que não pode fazer mais nada, que não consegue, que a vida acabou, ou ela vai se engajar num movimento ali de excesso, de fazer muitas coisas e não respeitar o próprio corpo, ou às vezes até a própria condição financeira, questão de tempo, de tudo, para aliviar, porque daí tem aquela regra que ela precisa fazer algo para mudar. E não, são coisas que não estão no nosso controle. Às vezes a pessoa vai num segmento de regras que ela pode fazer algo para aliviar aquela dor e ela se engaja nesse segmento de regras sem estar atenta a outras coisas que também podem estar acontecendo no momento presente. Até fusões de que eu não estou fazendo o suficiente, senão essa dor não estaria mais ali. Né? Como se isso dependesse da gente, como se a gente tivesse controle dessa sensação corporal, que não é bem assim. Né? Então, assim como os pensamentos e sentimentos, a gente também não tem controle da dor. Eu acho que pega esse, por mais que a gente queira controlar, e quer muito, né? Porque a gente, quando a gente sente dor, a gente quer muito controlar isso. Então, é um impulso comum do ser humano. Eu acho que, já que a gente está falando nos processos da arte, eu acho que tem um outro processo que é importante a gente falar, que é o self-conceitual. Às vezes a pessoa se fusiona na noção de eu sou a dor, ou eu sou a doença, ou eu sou o diagnóstico que me ocasiona a dor. Como que eu vejo, às vezes, também, Tati, desculpa cortar, que tem pessoas que falam assim, por que eu? Tem tanta gente que teve, né, uma vida assim, assim, assada, tantas pessoas que faz isso, faz aquilo, e por que comigo? Né, que daí entra nessa pergunta, no ponto de interrogação, por que eu? No eu. Isso, e daí a pessoa acha que isso a define como sujeito, ela vai ser sempre a dor, sempre a doença, sempre aquele diagnóstico.
Aquilo pode ser uma das facetas do seu eu, mas cada um de nós é muito mais do que um diagnóstico, uma dor e tudo mais. Então, isso é bem importante para o terapeuta trabalhar no caso da dor crônica, né? Tentar trazer essa noção de eu para o contexto. Então, em alguns momentos, a dor te atrapalha, a dor pode ser incapacitante, a dor pode ser limitante, mas o que há na sua vida para além dessa dor? É importante para ser vivida, que conecta com valores e ações comprometidas com valores. Uhum, exato. E aí, acho que essa parte, né, de entender isso faz parte do meu eu, mas não é o todo, né? O que mais também faz parte da minha existência, além da minha dor, né? O que mais faz parte do meu eu, e aí a gente conecta com valores, que eu acho que é a parte mais aqui significativa, né, para a terapia. Fazer a pessoa, apesar da dor, mesmo que ela venha a longo prazo, relembrar daquilo que importa na vida dela e que ela não está conseguindo vivenciar porque ela está ou muito inativa, não conseguindo realizar nenhuma tarefa, ou tentando fazer de tudo para controlar a dor, e nesse processo de esquiva, a gente sabe que quando a gente faz esquiva em excesso, a gente se desconecta de outras atividades que são importantes. Todo o nosso tempo e energia é consumido pela esquiva. Não sobra para outras coisas. E aí que eu acho que entra o nosso papel de terapeuta, né? Que a gente pode trazer falas como essa aqui de, puxa, eu sinto muito que você esteja com essa dor. Eu sei que a dor ela é muito ruim, é torturante, é injusta. Queria poder te dar uma solução para isso, mas infelizmente eu não tenho como. O que eu posso te ajudar aqui é resgatar a sua vida, é te trazer a vida de volta, no sentido de a gente pensar o que você gostaria de viver, como você gostaria de viver, ainda que a dor exista. Né? O que você tem deixado de fazer? O que você deixou de fazer com a presença da dor na sua vida? Então, veja, quando a gente fala, a gente traz um tom validante, a gente já traz uma questão da aceitação e, ao mesmo tempo, uma proposta para uma reflexão de valores. Com certeza. E eu acho que dá para conectar essas falas até com o nosso outro vídeo de luto, quando a gente entra no caso de cuidados paliativos. Tá? Quando a pessoa às vezes recebe um diagnóstico de cuidados paliativos, numa situação em que ela está sofrendo e vivenciando dor nesses cuidados paliativos, mas que apesar da dor, o que ela ainda gostaria de viver no tempo que resta, mesmo com a dor ali. E como ela pode viabilizar isso na vida dela. Então, acho que a gente conecta aí com a dor crônica, que pode acontecer de vários tipos, de vários contextos, e também com o nosso vídeo de luto. Isso. A gente pode deixar para vocês o link depois aqui na descrição, para vocês verem o de luto. E me fez lembrar que tem um outro vídeo aqui no YouTube, Tati, que não é nosso, mas é um que explica sobre esse processo de dor crônica bem bacana. A gente pode deixar também para vocês de referência. Link, para quem quiser se aprofundar. Né? Eu acho que são pontos importantes ali. E aí, acho que só essa parte de valores, frisar bem assim, então, por exemplo, é a mãe, é a avó, é a esposa, eu estou usando um gênero aqui só para facilitar, mas vamos pensar que tipo de mãe essa pessoa gostaria de ser, que tipo de vó, que tipo de esposa, que tipo de amiga essa pessoa gostaria de ser, para de ser no sentido que é valoroso para ela, o que ela ainda gostaria de viver nessas áreas, para a gente encontrar coisas que são possíveis no momento atual, e às vezes até ampliar o repertório, né? O que é possível manter dentro daquela vida que ela tinha antes da dor e o que é possível a gente introduzir. Então aí vem a parte das ações comprometidas junto com os valores. Isso, que eu acho que é os principais focos da terapia ACT com a dor crônica, né? Que é focar no aumento do engajamento das ações comprometidas com os valores e tentar diminuir as tentativas de controle da dor. Eu acho que esses são os principais focos da terapia ACT com dor crônica. Eu acho até importante dizer para o pessoal que está assistindo ali, que às vezes não tem muito contato com a área, que essa área de dor crônica e ACT é uma das áreas que tem mais pesquisa dentro da ACT que comprovam a efetividade da terapia de aceitação e compromisso para dor crônica, para pacientes com dor crônica. Inclusive, a gente até pode colocar algumas referências aqui, existem já 3 revisões sistemáticas de ACT com dor crônica. Então, de tanta publicação que já teve e resultados validando a ACT como uma terapia que traz uma efetividade para dor crônica. Então, eu acho que é bem importante a gente trabalhar e comentar sobre isso. Tem profissionais que trabalham só com isso. Tem uma profissional que fez supervisão comigo, que é a Mariana, eu posso deixar o contato dela aqui, quem quiser, que ela tem trabalhado
só com ACT dor crônica, tá? Com pacientes com dor crônica, então ela tem ali muitas parcerias com hospitais, médicos que trabalham com dor crônica, ela tem uma especificidade nisso. Então a gente tem muito material e profissionais que trabalham na área hoje, que é muito legal. Com certeza. E aquilo que a gente sempre fala aqui para vocês, não é um protocolo. Veja, o que a gente traz aqui é um zoom, uma ampliação do que pode ser feito em um repertório que a gente já tem da ACT. Então, que a ACT, ela é toda essa teoria, essa filosofia dos teóricos, né, do Reis, enfim, para que a gente possa adaptar de caso a caso dentro de uma análise funcional, de uma perspectiva contextual. Né? Então, não é um protocolo, mas que a gente pode usar o repertório que a gente já tem de ACT e aí adaptando. E adaptando, com certeza. Mas eu acho que, no geral, era isso que a gente queria falar de ACT. Eu acho que a gente pode aproveitar, Ana, esse vídeo até para divulgar para o pessoal que a gente está com inscrições abertas para um curso que eu e a Ana estamos oferecendo de ACT, ao qual ele vai ser oferecido pela PUC Paraná, né, que é a universidade ao qual eu trabalho aqui em Curitiba, e as inscrições são feitas por lá. A gente também pode deixar depois o link para quem interessar, para quem não viu aqui no canal a nossa divulgação. É um curso que vai falar dos principais processos da arte e a gente vai estar tentando sempre trazer esses processos com exemplos e aplicações na área clínica, para que se tornem mais concretos para vocês. Isso, e o curso ele é totalmente online, só que ele é síncrono, então, ou seja, ele não vai ser gravado. Vocês terão acesso à plataforma que a PUC vai disponibilizar depois, enfim, mas não terá a gravação, para que o intuito nosso seja essa experiência, essa reflexão no ao vivo, no momento presente também, e que a gente possa construir mais dessas trocas. Então, o curso ele será online, não gravado, e a ideia é trazer essa parte teórica, né, junto com exemplos clínicos, e é um ótimo convite, uma ótima oportunidade aqui para quem está chegando agora, para quem já chegou e quer aprofundar um pouquinho mais na teoria e na prática, né? Então fica aberto aqui o convite para vocês, será em maio, né, Tati? Isso, então vai ser, são 10 horas de curso, ele vai ser no dia 15, ele começa dia 15 de maio, das 7 às 9 da noite, que é uma sexta-feira, e depois ele continua em 2 sábados, né, o dia 16, que é o seguido, e depois o dia 23 de maio, das 8h30 ao 12h30. Então, a gente teria essa divulgação ali do curso. Quem tiver interesse, quiser mais informações, se não encontrar o link, pode mandar mensagem para a gente ajuda vocês nesse processo. Estamos felizes com a procura, né, com o interesse do pessoal, mas se alguém mais se interessar, as inscrições estão abertas. Isso. Aí vocês podem procurar o link das inscrições nos nossos perfis do Instagram. Pode mandar mensagem aqui também que a gente passa. E alunos e ex-alunos da PUC têm 10% de desconto. Mas que isso a gente não consegue ajudar porque não depende da gente, porque a certificação é pela PUC. Né? Isso, alunos e ex-alunos da PUC Paraná, tá? O curso, como ele é online, ele vai abrigar o Brasil todo, né? Mas aí tem 10% de desconto, tanto alunos da graduação quanto alunos da pós-graduação. Então, para todo mundo, esse desconto é válido. Isso. Então, obrigada, gente, por nos acompanhar mais esse vídeo de hoje. Né? Estamos aqui à disposição para as perguntas que vocês têm enviado, às vezes para a gente, comentários, ficamos felizes, né? Até o próximo vídeo, então. Isso, e não deixem de comentar aqui vários outros temas que vocês também querem saber. ACT para X coisa, ACT para X demanda que vocês têm visto no consultório, porque isso nos ajuda aqui a também trazer conteúdos que vocês querem. Então, comentem aqui outras temáticas que seriam interessantes para vocês. Mas é isso, obrigada pela participação de vocês e as trocas que têm crescido cada vez mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau, gente. Beijo, tchau.